Aleluia! Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, fala mais forte, meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Como o Francileno bem disse aqui sobre as cadeiras e o ar-condicionado também, quero dizer que em relação ao ar-condicionado nós já estamos fazendo o orçamento, aleluia, porque eu creio que o Senhor vai nos dar em nome de Jesus. Irmãos, nós devemos honrar quem abençoa a igreja, quem se entrega pela igreja. E glória a Deus por cada dizimista dessa igreja, cada ofertante aqui também. Mas a oferta nem sempre ela é valor financeiro, monetário, em espécie. Mas como nós já temos pregado sobre isso algumas vezes, que você pode ofertar algo como, né, o Lucas e Isabela, e falar nisso eu quero chamar eles também, vem aqui à frente. Quero orar por vocês. Eles não pediram para fazer isso, né? Nós não pedimos cadeiras, e eles nem pediram para orar por eles, mas ele entendeu a necessidade da obra, viu? Nós tínhamos algumas cadeiras brancas, estavam bem ruinzinhas, bem antigas, frágeis, e nós passamos ela para as crianças, que são mais levinhas, né? E nós estamos agora com kids cheios, tem 20 cadeiras lá, e nós tínhamos profetizado, né? Eu tinha profetizado que esse ano nós teríamos essas cadeiras. Então eu não falei nada com ele, nós não combinamos nada. De repente ele falou: não, eu vou ofertar, a minha empresa vai ofertar. Ele tem uma empresa Total Eletro, então ele e a sua esposa estão ofertando. Vamos orar por ele? Sabe, irmãos, nós devemos orar e honrar quem tem um coração generoso para a igreja. Nós oramos para a vida do Lucas, da Isabela, sua esposa, e oramos pela sua empresa Total Eletron. Declaramos que ele vai frutificar de uma maneira poderosa, de uma maneira, Senhor, extraordinária. Declaramos toda a sorte de bênção sobre a vida do teu filho, que, ó Deus, assim como ofertou o bebedouro, ofertou as cadeiras, tem sido tão generoso. Pai, sim, nós não pedimos nada, mas o Senhor, foi o Senhor que tem nos prosperado, e é só o começo. O Senhor irá prosperá-lo de uma maneira poderosa. Declaro portas abertas sobre a sua empresa. Pai, Ele fechará grandes contratos, ó Senhor, que trabalhará pouco e ganhará muito para a glória de Deus. Contratará funcionários, vai expandir sua empresa, terá, Senhor, galpão da sua empresa, tudo, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, e aquilo que olhos deles não viu, nem ouvidos deles ouviu, o Senhor tem preparado para a vida dele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo, amém, meus irmãos? O Senhor tem nos surpreendido para a glória de Deus. Assim como tem mais cadeiras, o Senhor também trará mais vidas em nome de Jesus. E a nossa casa ficará cheia para a glória de Deus, amém? Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Seja muito bem-vindo à nossa família videira. Estamos muito felizes de ter vocês aqui, amém? Volte sempre, volte mais vezes também. Essa aqui é a sua casa também, e a sua família. Glória a Deus. Hoje é um culto de festa, aleluia. Hoje é um culto que nós teremos batismo da Alice, aleluia. Glória a Deus. Ela está aqui no Domingo Kids. Eu tinha até falado com a minha esposa, né, para ela e o Natanael também, né, Natanael, aleluia. Eles iam sentar aqui na frente de Beca. Mas eu achei linda a atitude da Alice. Ela chegou até mim e falou: posso ficar no Kids hoje? Eu convidei as minhas amigas, eu quero estar lá para representar elas. Falei: glória a Deus, hoje você pode escolher qualquer coisa. Hoje é o seu dia. Então ela está lá no Kids, mas daqui a pouco ela vai vir para cá. E o Francileno, pai dela, aleluia, líder também dos Radicais Livres, vai batizar a Alice e vai batizar também o Natanael. Glória a Deus. Na videira nós temos uma cultura que o líder de célula batiza o irmão que está na sua célula. Então nós temos o Lucas, líder de célula, o Francileno, líder de célula, líder dos Radicais Livres aqui em Itaúna. Temos também o
o Odaí, que vai ser líder em breve, já está no curso de treinamento de líderes, assim também como o Ademar, ele está no curso de treinamento de líderes, e assim que eles formarem, eles vão liderar a célula. Também a Ana Clara também está no curso, a Cleide está também no Kids, junto com a Ana Paula. Então, glória a Deus. Os irmãos vão fazer cursão, CTL, e vão crescer e vão prosperar. Nós somos uma igreja que nós priorizamos a palavra de Deus. Amém? Priorizamos muito a palavra. É por isso que nós temos curso Maturidade no Espírito, duração de 6 meses. Curso de treinamento de líderes, duração de 6 meses. Temos curso de noivos, né? Os irmãos se casaram este ano, já foram 2 irmãos e vai ser mais um para a glória de Deus. 3 jovens neste ano, aleluia, fizeram o curso de noivos, casaram, aleluia. E glória a Deus, nós temos também um curso da família no formato de célula, aleluia, na casa da nossa irmã Michele, por sinal, o aniversário dela hoje. Os irmãos parabenizem ela, orem por ela, para a glória de Deus. Então, aleluia, nós priorizamos a palavra de Deus. Os irmãos fizeram o curso das águas com o Francileno. Então nós temos muitos cursos para que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento. Nós entendemos que a maneira de conhecer o Senhor é por intermédio do Evangelho, que é o poder de Deus. Amém? Aleluia! Então você pode fazer também em janeiro. Você que não fez o Maturidade no Espírito, esse curso é aberto para qualquer pessoa fazer, mesmo que não pertence ao nosso Ministério Videira. Com autorização do pastor da sua igreja local, ele pode fazer o curso Maturidade no Espírito. Amém? Glória a Deus. Janeiro, nós abriremos a turma agora em dezembro, em nome de Jesus. E em fevereiro nós começamos uma nova turma. Aleluia. Amém, meu querido? Quantos estão felizes? Diga amém. Fala: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Fala comigo, Senhor. Eu sairei daqui hoje cheio do Espírito, transformado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu conto com o seu encargo, com o seu evangelismo, com o seu convite, para que essa casa venha ser cheia, para que nós vamos colocar mais cadeiras aqui. Vamos tirar ali o balcão, vamos colocar mais cadeiras. E aí, quando não der mais, faremos 2 cultos para a glória de Deus. Amém? Assim será neste ano de 2024. Nós temos profetizado, eu criei, por isso falei. Nós vamos crescer tanto que teremos 2 cultos. Às vezes até antes de ter 2 cultos, vamos mudar de prédio para um prédio maior, porque essa igreja é uma igreja próspera. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos compartilhar. Quero pregar a palavra que está aqui, né? Vamos projetar também. Enviarei a revista no grupo da igreja, e a palavra está sendo gravada, estará no nosso canal Videira Itaúna Oficial. Então todo culto a palavra está lá para você ouvir com uma boa qualidade, na medida que nós temos de áudio, né? Mas também de vídeo. Então você pode ouvir a palavra novamente. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal Videira Itaúna Oficial. Aleluia! Sinais de alguém que recebeu vida. Glória a Deus. Sinais de alguém que recebeu vida, a vida de Jesus dentro dele. Sinais de alguém que nasceu de novo. Então há sinais para aqueles que conheceram o Senhor. Hoje é o dia de festa, de batismo, de morte e também de ressurreição. Mas nós não cremos que o batismo salva. Não. O batismo não salva. O batismo é uma constatação daqueles que foram salvos. Não está na minha palavra, mas é o tema, é o nosso maior sinal, que está em Marcos 16:15. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, ele decide pelo batismo nas águas. Então é um grande sinal que você recebeu o Senhor. É um grande sinal que a Alice, já desde pequenininha, né, através dos pais, através dos kids, ouviu o Evangelho e teve consciência já dos seus pecados e também da obra da cruz.
Então ela, já há muito tempo atrás, entregou sua vida a Jesus. Mas nós batizamos a partir de 12 anos, né? Para a glória de Deus, ela fará agora dia 8, né? 8 de dezembro, 12 anos. Então ela vai descer as águas hoje, aleluia, amém. Que festa, que alegria. Você recebeu alguns balões aí, depois nós vamos enchê-los, amém. E nós vamos fazer uma festa em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Efésios capítulo 2, versículo de 1 ao 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia, amém, meu irmão, glória a Deus. Olha, isso é extraordinário. Isso aqui é muito poderoso, porque fala da nossa situação, da minha e da sua situação, do nosso passado, como nós éramos. Há uma crença do universalismo que nós não cremos jamais, que é uma vez que Jesus morreu, todos foram salvos. Isso não é uma verdade. A salvação, ela não é automática e ela não acontece porque Jesus morreu e agora todos foram salvos. Não. A salvação, ela é um dom, ela é um presente que o Senhor nos concede. Ela é dom de Deus. A salvação, por causa da obra consumada da cruz, hoje nós fomos, alguns serão salvos. E uma vez salvo, nós cremos que Ele é salvo eternamente. Nós cremos que a salvação é por meio da graça, mediante a fé. Ela não vem de nós, ela é um presente de Deus. Não há nada que nós façamos, ela vai garantir a nossa salvação. Não garante. Não temos o poder nem mesmo de escolher o Senhor Jesus. Nós pregamos às vezes, por força do vocabulário, de aceitar Jesus, mas na verdade foi Ele que nos aceitou quando éramos ainda pecadores. Sabe, a realidade do ser humano é que através do pecado de Adão, todos, por conseguinte, nasceram pecadores. Todos já nasceram condenados. Todos já nasceram destinados à eternidade sem Deus. A realidade do homem é essa, de ser inimigo de Deus, de ser filho da ira. Mas a boa notícia é que uma vez que Jesus veio ao nosso encontro, Ele veio para nos dar vida. Vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É assim que o ser humano nasce. Ele já nasce com a sua natureza contaminada pelo pecado. É como uma plantação. Vamos dizer que o limão, a árvore, o limoeiro, ele é azedo, amargo e é pecado. E quando ele nasce, pela sua folha, você sabe. Você pega a sua folha, você amassa e cheira e fala: isso aqui é limão, isso aqui é um pé de limão. Quando eu crescer, eu vou apanhar uns limões, e vou fazer uma limonada, aleluia.
Então você sabe que é questão de tempo para que crescer, vai manifestar os frutos. Então ninguém se torna pecador quando peca a primeira vez. Não, ele já nasce com a sua natureza. E é questão de tempo que vai manifestar os frutos do pecado. Mas por um milagre, pudesse arrancar isso pela raiz e plantar uma nova semente de laranja, vai crescer agora uma outra natureza, destinado a dar laranjas. Assim como alguém que está morto no seu pecado, ele vai produzir pecados constantemente. A sua natureza é essa, de pecador. Mas uma vez que ele crê na obra consumada do Calvário, e aí então ele morre e ressuscita. A Bíblia fala que nós morremos com Cristo, Colossenses capítulo 3, mas também nós ressuscitamos com Cristo. Uma vez que nós descemos das águas, morremos com Jesus para o mundo, para o pecado. Mas quando nós levantamos das águas, levantamos com uma nova vida, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado e nos perdoa dos pecados passados, aquele que nós cometemos e aquele que nós ainda vamos cometer por acidente. Todos já foram perdoados. Mas se crermos na obra da cruz, se crermos no sacrifício vicário de Jesus, a salvação ela alcança aqueles que creem. Você recebeu uma medida de fé. Se aquele que crê com seu coração, confessar com a sua boca que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples, é gratuito. A salvação ela é muito fácil, porque Jesus já pagou todo o preço. Ela é de graça para nós, porque Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar. Porque o salário do pecado é a morte. Eu ouvi alguns homens de Deus, eu gosto de ouvir muito, principalmente o pastor Luiz e os nossos pastores, mas também gosto de ouvir Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes. São aqueles que pregam a graça e nós queremos muita coisa mesmo. Eu vi um comentário dele muito poderoso. Ele disse assim, que mesmo se nós morrêssemos pelos nossos pecados, não bastaria, porque é uma morte para cada pecado. Como só temos uma vida, é impossível nos salvarmos. Além do que nosso sangue já foi contaminado pelo pecado, não faria sentido. E mesmo assim, era impossível do homem se salvar. Impossível. Mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o sistema deste mundo, amávamos o mundo, é aquilo que o mundo promove, tínhamos prazer no pecado, era a nossa vida, era a nossa natureza. Percebe? Era nós, inimigos de Deus, filhos da ira, e éramos filhos da desobediência. Percebe? Nós não éramos filhos de Deus. Há um equívoco também, que João capítulo 1 versículo 12 fala que aqueles que creram no Senhor recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Saber os que creem no seu nome, que não nasceu na vontade da carne nem do homem, mas de Deus. Então nós éramos filhos da ira, da desobediência. Jesus uma vez falou para os fariseus: vós têm por pai o diabo. Mas a boa notícia é que aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele passa a ser agora filho de Deus. Aleluia. E quem entrega a sua vida ao Senhor, ele também, com um sinal da sua fé, é o batismo nas águas. Glória a Deus. O batismo das águas, ele não salva, mas ele é a prova de quem foi salvo, é a constatação de quem recebeu. E éramos nós, filhos da ira, filhos da desobediência. As nossas inclinações eram para o pecado, a nossa natureza era pecaminosa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, entregou sua vida por nós. Não tem maior prova de amor do que esta, de alguém entregar a sua vida para quem era inimigo. Sabe, então éramos assim, como essa terra
seca, rachada, sem frutos, mas Deus, Ele veio com as suas águas do Espírito, nos lavou, nos vivificou e nos deu uma nova vida. Eu já quero compartilhar alguns princípios, alguns sinais daquele que recebeu vida. Primeiro, o sinal está em Lucas capítulo 7, versículo 11. Ele sente um desejo de falar do Evangelho. Ele sente um desejo de falar das coisas do alto. Ele passa a ser agora um anunciador, um proclamador das boas notícias. Ele quer falar para o mundo inteiro do que Jesus fez na vida dele, porque tamanha alegria que o envolve, tamanha experiência de amor que ele quer contar para todo mundo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que Jesus fez? A obra, sabe, do Calvário, a experiência. Então ele passa a ser alguém como aquele cego. Talvez ele não conhece a palavra ainda, mas ele diz: olha, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Ou como a mulher samaritana, que saiu contando para toda a cidade. Em um dia, a cidade inteira foram até Jesus por causa do testemunho dela, porque teve o desejo de falar. Eu já quero compartilhar aqui de pelo menos 3 sinais destes. Lucas 7:11 diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Olha aqui que coisa triste. Essa mulher viúva, a viúva de Naim, Naim é a cidade, além de perder o marido, tinha perdido o seu único filho. Sabe, perdas é muito complicadas, dói muito, é doloroso. A morte, ela não é um aniquilamento, é uma separação apenas. A morte é que nós vamos passar daqui para uma nova vida. Na verdade, quem recebeu Jesus não morre, não é? Ele está vivo, porque nós não somos a nossa carne, nós somos o Espírito. Possuímos uma alma e habitamos um corpo, porque de fato a carne volta para o pó, mas o Espírito voltará para o Senhor. Por isso nós temos vida eterna, aleluia. Eternamente passaremos com Jesus, porque Ele nos garantiu através do seu sangue vicário, da obra da cruz. Mas Jesus ressuscitou algumas pessoas. Os apóstolos, por intermédio do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou também algumas pessoas. Jesus viu a compaixão, a dor daquela mulher de perder um marido, agora o seu único filho. Não sobrou ninguém da família, sabe? Não sobrou ninguém. A família é constituída de marido, esposa e filhos. Uma vez que perdeu o seu marido e o seu filho, ela ficou só. Jesus então, ele foi naquele dia, foi naquele lugar para trazer vida àquele menino. E como se aproximava da porta da cidade, saía ao enterro do seu único filho. 13. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Eu gosto muito também quando Jesus ressuscita Lázaro, vou falar sobre ele aqui, que Jesus não chorou por causa de Lázaro. Jesus sabia que Lázaro voltaria à vida. Jesus chorou porque viu as mulheres chorando, porque compadeceu delas. Se você for ler o texto, você vai ver que ele se compadeceu das mulheres, de Marta e Maria. Jesus também compadece de você. Você, mulheres, mas também homens, crianças. Jesus, Ele é um Deus de compaixão. Ele veio para enxugar dos olhos todas as lágrimas. É Ele que pode fazer isso. Somente Ele que pode consolar no momento de tristeza e angústia, no momento de morte. Somente Ele pode trazer paz ao nosso coração. Ele é o Consolador.
Então Jesus tocou o esquife, e parando os que conduziam, diz, tocou no lugar, tocou na maca, tocou eles tinham ali, como fazem hoje, né? A Jadapax faz isso, faz aquela carreata, mas como não tinha carros, eles então levavam a pessoa carregada. Ele tocou, parou aquele instante, parou aquele cortejo fúnebre, parou aquele velório, e ele então trouxe vida. E disse assim, disse ao jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. A primeira coisa que aquele jovem fez ao receber vida, ao ser ressurreto, foi falar. Passou a falar. Quando nós recebemos a vida de Deus dentro de nós, sabe o que é receber a vida de Deus? Como nós lemos em Efésios, nós estávamos mortos para com Deus, mortos em nossos pecados. Não havia esperança, não havia salvação, não havia mais nada que pudéssemos fazer. Mas o que o Senhor fez? Ele veio. E o Espírito Santo passou a habitar dentro do nosso espírito. Ele vivificou o nosso espírito. E agora nós podemos ouvir de Deus, ter relacionamento com Deus. Passamos a receber uma nova natureza, a natureza dele, aleluia. Somos filhos, porque aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. E assim como ele é, somos nós neste mundo, diz também a palavra de Deus. Amém? Você não é mais a velha criatura do passado. O seu passado foi apagado. Você se tornou filho de Deus. Uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher, que tem desejo agora pela vontade de Deus. A vontade de pecar, o prazer do pecado acabou. E por isso que nós não iremos mais viver a prática do pecado. Nós não iremos ter a prática dele mais, porque nós somos mortos para o pecado e nascemos para Deus. E as pessoas, elas pensam que se converter é entrar numa prisão, que temos uma série de regras para cumprirmos. Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode ir para festas, baladas, não pode ouvir a música do mundo, né? Como as pessoas dizem por aí. E aí tem uma série de listas para ser cumprida. Não é isso. Na verdade, nós éramos escravos do mundo e do pecado. Éramos escravos de nós mesmos, escravos do diabo. Mas agora nascemos de novo para a liberdade que Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu não tenho mais vontade de praticar o que eu praticava. Agora eu tenho um nojo e ódio do pecado. Agora eu fujo do pecado, porque eu não tenho mais a necessidade de tentar preencher um vazio que o pecado tentava preencher. Ele preencheu completamente o meu coração. Ele preencheu o seu coração. Agora nós transbordamos dele, transbordamos de alegria, de paz, de satisfação, de refrigério, porque Jesus é tudo em todos. Ele está em você. Uma vez que você é salvo, você recebe o Espírito Santo em você. Então você recebe tudo o que você precisa. Se você precisa de paz, paz não é apenas um estado emocional. Paz é uma pessoa, Cristo Jesus. Você tem paz dentro de você. Sabedoria, você recebeu sabedoria, porque sabedoria é uma pessoa e Ele está dentro de você. Você recebeu provisão, porque provisão é uma pessoa, Jesus. E você tem provisão dentro de você. Você tem paciência, você vai manifestar agora os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:21. Porque amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, os frutos do Espírito permanecem em nós. Posso ouvir um amém? Como estão entendendo a pregação? Amém, meu querido? Aleluia! Então quem recebeu a vida de Deus, ele passa a falar. Mas não é um qualquer falar, é um falar celestial. O seu vocabulário muda, não no português, mas do coração. A boca fala que o coração está cheio. Quem está cheio de Jesus fala das coisas do alto. Ele fala das coisas do reino. Ele fala de boas notícias. Ele evangeliza espontaneamente com o seu testemunho, mas também com fervor. É impossível ficar calado de uma obra tão linda e maravilhosa que Jesus fez, não é verdade?
Amém? Vamos anunciar o evangelho a toda criatura, aleluia. Vamos falar do amor de Jesus aonde nós estivermos, na sua empresa, na sua escola, porque você recebeu vida, e o primeiro sinal de quem recebe vida é falar deste amor. Glória a Deus. Mas também nós vemos a cura de um leproso. Nós priorizamos muito a palavra, você vai abrir muito versículo. Eu até coloquei aqui para facilitar para você, aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 40. Vamos ler? Marcos, pode pular por favor. Marcos 1, 40. O Senhor curou um leproso. E quando Jesus cura esse leproso, Ele dá uma ordem e disse-lhe: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, o que ele fez? Começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em alguns lugares desertos. De todas as partes iam ter com ele. Jesus, ele até falou: olha, não diga nada a ninguém, vai primeiro ao sacerdote, faz a purificação pelos pecados que Moisés tinha falado, porque eles ainda estavam debaixo da lei. Mas aquele homem conseguiu ficar calado? Sim ou não? Ele não conseguiu ficar calado. Na verdade, ele não conseguiu ficar calado. Ele anunciou e divulgou o que Jesus tinha feito com ele. Sabe, porque aquele que foi curado, aquele que recebeu vida, não consegue ficar calado. Posso ouvir um amém? Talvez você está me ouvindo agora e pense assim: eu sou muito tímido, pastor, eu não consigo, eu sou tímido. Você recebeu vida, você vai falar daquilo que Jesus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Isso será espontâneo, porque a boca fala que o coração está cheio. Amém? Glória a Deus. Mas também a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 28, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então ela deixou o cântaro, ela foi à cidade e disse àqueles homens. Ela não conseguiu ficar calada, porque ela conheceu Jesus. Ela saiu e anunciou. Então uma observação especial para a mulher samaritana, porque para ela não era fácil falar de Jesus. Vamos entender o contexto aqui cultural. Primeiro, naquela época e até hoje no Oriente Médio, as mulheres em muitos lugares têm menos valor do que um animal. Misericórdia. Graças a Deus pelo Brasil e pelo Evangelho, na verdade, né? Naquela época então era bem pior. As mulheres já não tinham muito valor. E aí nós vemos que ela era samaritana. Tudo bem, era excluída dos judeus. Terceiro, se hoje a prostituição, o adultério já é ruim, imagina naquela época, e ainda 5 vezes. Aquela mulher buscava água ao meio-dia, porque era o horário que ninguém buscava. As mulheres iam de manhãzinha ou à tardezinha juntas em comunhão tirar água do poço. Ela não tinha comunhão com ninguém, porque as pessoas viravam o rosto para ela, havia olhar de rejeição para ela. Não tinha amizades, não tinha bons relacionamentos, tinha um péssimo testemunho, era mal vista e manchada numa cidade. Mas quando ela recebeu Jesus, todo o seu passado foi apagado. Ela recebeu uma nova vida, e ela então teve ousadia, e não teve mais nenhuma acusação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. E essa mulher então, ela passou a anunciar o Evangelho para as pessoas. Mas cadê a vergonha que ela tinha? Porque desapareceu. Quando você conhece Jesus, a vergonha desaparece, o medo desaparece, as pessoas agora vê a sua mudança. Posso ouvir um amém?
A partir de hoje, ninguém conhecemos o outro segundo a carne. Se conhecemos Cristo segundo a carne, já não conheceremos deste modo. Nós não conhecemos meu irmão de acordo com o passado dele. Eu conheço ele como filho de Deus, nova criatura. Não importa o erro que ele fez, não existe ressentimento entre nós. Não existe rancor e mágoa entre nós. Não importa se Jesus nos perdoou, nós não temos direito de não perdoar ninguém. Devemos perdoar todos. E é um sinal de quem nasceu de novo. Ele é perdoador. Aleluia. Amém? Mas também um homem no tanque de Betesda, em João 5,13 diz: um homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Até mesmo um homem que estava paralítico há 38 anos no tanque de Betesda, o Senhor veio ao encontro dele, o curou. E ele disse para as autoridades, para as pessoas que poderiam persegui-lo, ele teve coragem de anunciar às autoridades o que Jesus fez na vida dele. Uma vez em Atos 4,13, proibiram os apóstolos de pregar o evangelho. E diz o versículo 13: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu amo esse texto, porque Deus tem prazer em manifestar o poder dele na nossa fraqueza. Quando você é fraco é que você é forte. Se você talvez está me ouvindo e pensando: eu sou muito tímido, eu não consigo falar, eu não tenho essa desenvoltura, eu não tenho uma boa oratória, eu não conheço a Bíblia o suficiente para isso, é você mesmo que Deus vai usar. Deus usa os fracos para confundir os fortes, assim como Ele me usou e continua usando aqueles que não são, para confundir os que pensam que são. Então os irmãos eram iletrados, os apóstolos eram iletrados, mas ficavam admirados da maneira que Jesus os usava, porque eles reconheceram que eles estavam, eu amo muito isso, eles reconheceram que eles estavam com Jesus. Quando você passa tempo com Jesus, na oração e na palavra, na contemplação, as pessoas vão perceber isso, porque você passa a exalar o bom perfume de Cristo, porque a sua vida muda, há um brilho em você, você não percebe. Olha para o seu irmão agora, olha para o seu irmão, tá vendo? Não é do suor não, tá? É o brilho de Jesus, aleluia. É o brilho de Jesus. Você não percebe isso, mas isso é claro, é evidente no mundo. De vez em quando, eu não gosto de ficar falando muito de mim, mas às vezes eu percebo algumas coisas. Às vezes eu vou em algum lugar e a pessoa passa a ficar olhando para mim assim, de uma maneira tão estranha, e eu fico assim: será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou sujo? Será que tem alguma coisa na minha barba, né? A gente tem barba, pensar que tem comida na minha barba. Eu pego a câmera e olho e falo: não, tá normal, tomei banho, pentei o cabelo, pouco que tem, né? Vai quebrar o gelo. Aleluia. Glória a Deus. E aí, não, tá tudo bem. Mas direto, às vezes, várias vezes, aí o Senhor fala comigo: você não percebe, mas as pessoas, elas veem Jesus em você. Elas me veem em você, porque não tem como. As pessoas veem Jesus em você, elas percebem. Estava até com o Lucas algumas vezes, né, Lucas? E aí eu passei do lado de alguém e falei que, ó, pode perguntar, esse cara é crente. Aí como é que você sabe? Pode perguntar, eu sei que é crente. Aí teve outro no trabalho, eu falei: esse cara é crente. Não falava nenhum linguajar de crente, e era mesmo, era crente, porque quem está com Jesus é reconhecido. Um conhece um outro, um crente conhece um outro, aleluia, por causa da unção, da vida de Deus, do brilho. Mas quem perde o brilho logo é perceptível. Você sabe: nossa, fulano perdeu o brilho, está afastado, desanimou, perde-se o brilho. Quantos querem mais a glória de Deus? O brilho é a glória de Deus em nossas vidas, aleluia. E as pessoas perceberam que eles estavam com Jesus. Quando você está com Jesus todos os dias, as pessoas percebem.
as pessoas percebem. Elas veem Jesus em você. E aí eu não vou ler com você todo o texto, mas mandaram eles calarem a boca. E quanto mais mandavam ele calar a boca, mais eles pregavam. E eles disseram no versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É impossível aquele que nasceu de novo e é cheio do Espírito ficar calado. Ele é um proclamador das boas novas. Amém? Quem está cheio de Jesus, fala de Jesus. Quem está cheio da palavra de Deus, fala a palavra de Deus. Pratica, vive a palavra de Deus. E há mudança na sua vida. Porque cristianismo é mudança de vida. Aleluia! É mudança de vida. Segundo sinal, ele sente desejo de comer. Aleluia! Sente fome, né? Da palavra de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 49. Coloquei uma salada aqui, mas poderia ser uma picanha. Que salada geralmente as pessoas não têm vontade de comer, né? Mas agora um churrasco, aleluia. Não é verdade? Mas é saudável, tá? Glória a Deus, né, Lorena? É saudável o churrasco, né? A salada, glória a Deus. Lucas 8, 49 e 56 diz: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim os pai e a mãe da menina. 52. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. Segundo momento que Jesus trouxe vida para alguém que estava morto. Primeiro, o filho da viúva de Naim. Segundo, é a filha de Jairo. E é interessante esse texto que Jesus, em ambas as partes, até mesmo na ressurreição de Lázaro, ele disse: não está morto, mas dorme. Porque para nós que recebemos vida, nós não morremos, nós dormimos. Aleluia. Amém. Assim. Agora, quem não tem Jesus, assim ele está morto. Aí é a morte mesmo. Mas para quem recebeu Jesus, não há morte. Nosso corpo mortal vai para o pó, mas nosso espírito vai para Deus eternamente. Amém, meu querido? Glória a Deus. 53. E riam-se dele, porque sabiam que ele estava morto. Pensou assim: Jesus está falando nada com nada, ela está morta, está falando que está dormindo. Riam dele. E olha que bipolaridade, né? Aqueles que estavam chorando, agora estavam passando a rir. Olha que no meio de um velório, havia ali muita carnalidade, havia ali muita zombaria, havia ali, esse rir dele não é um rir de alegria, mas é um rir de deboche. E é por isso que eles não puderam entrar, porque o ambiente não estava pronto para o milagre. Estou terminando, tá? O ambiente não estava pronto. Só 3 que entraram, dos discípulos e o pai e a mãe. Devemos preparar o ambiente para o milagre. Quando há um ambiente de honra, quando há um ambiente de solenidade, um ambiente de fé, um ambiente de admiração, um ambiente propício, milagres acontecem. Cultive um ambiente na sua família. Cultive um ambiente de amor na sua casa. Cultive um ambiente de ternura, de paz, de oração, que você vai viver milagres lá. Você ouviu, amém? Entretanto, eles tomando pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhes o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que dessem de comer para ela. Jesus falou: tudo bem, agora dê comida para ela. Dê a ela comida. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Quem recebeu uma nova vida tem fome. Fome das coisas do alto. Fome da palavra de Deus. Fome de Jesus.
Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele foi tentado transformar as pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque para que nós tenhamos saúde física, para que nós tenhamos uma boa saúde, precisamos de comer diariamente. Pelo menos 3 ou 4 refeições bem, certinhas. Não é comer muito, mas é comer bem. Café da manhã, Na verdade eles falam de 3 horas, mas deixa para os nutricionistas isso. Não está na minha competência. Mas a questão é, coma bem, para ter saúde. No espiritual também é a mesma coisa. Quem não se alimentar da palavra não tem vida. Que não comer do pão vivo que desceu dos céus não terá vida em si mesmo. Que não se alimentar da água do Espírito através da oração não viverá. Assim, para termos saúde física, devemos comer e beber. Assim também devemos comer da palavra e beber da água, que Jesus disse: eu sou a água viva, aleluia. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede, e quem se alimentar de mim nunca mais terá fome. Quem se converteu tem fome pela palavra. Alguém que esquece de comer todo dia? Talvez até uma refeição ou outra você esquece. Você tem fome e se alimenta, não é? Algo interessante. Quem não se alimenta não fica sentindo culpado, sente fome, não é? Ele não fica assim, ele não fica culpado por não comeu. Na verdade fica culpado porque comeu muito, não é? Ele sente culpado porque excedeu o doce, a gordura. Mas ninguém fica sentindo culpado porque não comeu. Assim também não se sinta culpado porque não leu a Bíblia. Sinta fome, porque a culpa vai te impedir de alimentar. Agora a fome vai te levar para a palavra. Se chegar no final do dia e você não conseguiu ler a Bíblia, não se sinta condenado porque não leu. Sinta fome. Fala: eu preciso de comer, eu preciso de me alimentar. Crianças, elas se deixarem, elas não comem. Mas adultos têm que comer mesmo sem fome. Não é verdade? Amém? Mesmo se não tiver fome, se alimente, porque a fome vai vir. E você vai comer e vai ter mais fome. E vai comer e vai ter mais fome do Senhor. E vai crescer cada vez mais em graça e em conhecimento. Aleluia, meus irmãos. Quantos têm fome pela palavra de Deus? Amém? E é por isso que nós nos reunimos para ser alimentado. Todos os cultos, todas as células, todos os cursos, nós temos aqui para se alimentar da palavra. 1 Pedro 2,2 diz assim: olha, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado o crescimento para a salvação. Através do leite, o leite espiritual, você cresce e desenvolve a sua salvação. A salvação, ela é desenvolvida. Amém? Você cresce na palavra. Aleluia. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Não pode abortar depois. Vai continuar, mas ele vai desenvolver até chegar à estatura de Cristo. Como? Através da palavra, através do leite espiritual daqueles que nasceram de novo, nasceram da água, e aí ele vai receber o leite espiritual. Terceiro e por último, passa a andar livremente. João capítulo 11, versículo 32. João 11, 32, diz assim a palavra de Deus: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, então Jesus vendo Maria chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu, chorou. Ele vendo Maria chorando, vendo o povo triste, se compadeceu e chorou. E ele diz assim a palavra: e perguntou: onde o sepultastes? E ele responderam: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram:
Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer então que ele não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. 39. Então ordenou Jesus: tira a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu, quem crês, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, com faixas, o seu rosto envolvido num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixa ir livremente. Deixa ele ir, deixa ele embora. O último e terceiro sinal de quem recebeu vida é que ele caminha livremente. Como assim? Estávamos presos, amarrados, entrelaçados no pecado. Estávamos presos às coisas desta vida. Estávamos presos em laços do diabo. Presos, escravos do mundo, escravos do pecado, escravos de nós mesmos, da carne. Em Hebreus 12:1 fala: estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço. Sabe, é como uma teia de aranha. Sabe, o diabo ele faz como uma aranha, envolve as pessoas numa teia para depois devorá-lo. Está preso, cheio de problemas. Sabe, ele tem problema financeiro, tem problema, deve alguém, deve o outro, e é cheio de mau testemunho por todos os lados. Mas quem recebeu vida, ele não tem mais mau testemunhos. Ele resolve toda a sua vida. Amém? Ele tem bom testemunho. Ele não tem nada que o prende mais. Ele é livre. Ele é livre. Ele caminha livremente. O pecado não terá domínio sobre você. O pecado não terá domínio sobre nós. A Alice e o Natanael, que hoje decidiram, se batizar. Na verdade decidiram há mais tempo, mas teve a oportunidade hoje, né, Alice? Já queria muitos anos atrás, mas hoje vai batizar, aleluia. Natanael também decidiu as águas, porque uma vez que ele mergulha nas águas, ele morre para o seu pecado. E não tem mais nenhum embaraço sobre eles. Nada vai prendê-los mais. Nada irá pará-los. Nada poderá amalgamá-los, porque eles são livres. Recebeu vida. Eles vão caminhar livremente. Daqui por diante, vocês vão caminhar livremente, rumo à glória de Deus, rumo ao melhor de Deus para a sua vida. Nada pode parar vocês. Nada pode nos parar, porque nós recebemos vida. Fomos ressurretos com Cristo, fomos desembaraçados. Jesus disse: agora deixa eles ir, deixa eles irem. Sabe, nós não temos que ficar ninguém mandando na nossa vida, vai para lá, vai para cá. Nós somos conduzidos pelo Espírito. É o Espírito que nos guia livremente. Posso ouvir um amém? João 8,36: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Quem é livre aqui? Diga: eu sou livre. Aleluia! Você recebeu vida, você passa a falar o Evangelho de maneira espontânea, poderosa e com vida. Você recebeu vida, você passa agora a comer da palavra e beber da água do Espírito. Você tem fome pela palavra de Deus. Você lê a Bíblia diariamente. Você tem fome por livros sobre o Evangelho. Você quer ouvir mais, você é alimentado pela palavra. Você recebeu vida, você passa a andar livremente. Fica de pé em nome de Jesus. Coloca um cântico enquanto nós vamos orar. E após isso nós vamos dar início à nossa cerimônia de batismo junto com o Franceleno, para a glória de Deus. Aleluia! Gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesta noite. Talvez você se identificou que falta alguma dessas coisas. Talvez você tenha percebido que você não está conseguindo caminhar na obra de Deus.
Você tenta servir a Deus, está firme no culto e na célula, mas você não consegue. Sempre alguma coisa te para. Sempre alguma coisa para você. Você tenta estar frequente nos cultos, mas parece que acontece alguma coisa e te trava. Quem recebeu vida, ele anda livremente. Nada pode te parar. Nada pode te impedir. Talvez você não consiga falar mais das coisas do céu, mas peça ao Senhor: Pai, me dê fome e sede. Aumenta a minha fome para que eu venha me alimentar. E uma vez que eu sou cheio da palavra, eu vou falar da palavra, porque eu estarei cheio dela. Uma vez que eu tenho fome, eu vou conseguir voltar a pregar o Evangelho. Talvez você já pregou o Evangelho há muito tempo, mas parou de pregar. Volte, volte. Você que pôs a mão no arado, não olhe mais para trás. Continue olhando para frente. Coloque a mão sobre o seu coração.